Tudo que você faz para Deus é válido. Amém? Estamos aqui nessa noite no culto de busca do Espírito Santo, aonde você decidiu vir buscá-lo, aprender mais acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca da Trindade, né? E o Senhor tem contemplado a sua prioridade perante isso. Eu quero falar nessa noite, irmãos, já que é busca do Espírito Santo, porque quando estamos buscando o Espírito Santo, o Espírito Santo é como aquela pessoa que ela sabe o destino para onde você está querendo ir. Já foi em uma determinada cidade que você não conhece, e aí você vai e procura ali ou um taxista ou uma pessoa que entrega. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava entregando nas casas, né? Quando eu entregava gás, entregava compra, então eu tinha decorado todas as ruas, endereço daquela localidade. Então quando alguém estranho vinha lá e queria ir para uma determinada rua, as pessoas mandavam me procurar. Eu ensinava direitinho, porque eu tinha conhecimento disso. Então eu quero falar nessa noite sobre o reino dos céus. Quem quer ir para o reino dos céus aqui? Quem quer ir para o reino dos céus? Esse é o objetivo de todo cristão, entrar no reino dos céus, sim ou não? E só tem uma pessoa que vai te levar para lá, é o Espírito Santo, porque Ele veio de lá, Ele sabe o caminho, Ele sabe como é que você vai entrar lá. É interessante que tudo que nós compramos hoje tem um manual de instrução, só que nós não temos paciência para ler, nós queremos descobrir tudo sozinho. Aperta o botão aqui, aperta o botão ali, e quando pensar que não, acertei, deu certo, aí daqui a pouco alguma coisa, não adianta, você tem que ir no manual, você vai ter que ir lá, né? Hoje, na tecnologia que nós estamos hoje, tem pessoas que trocam de celular, trocam de computador, trocam de carro, sem nunca ter usado tudo que tem no carro, né? Sabia disso? Tem pessoas que ela vende o celular sem nunca ter usado todo o recurso que o celular tem. Quando ela está aprendendo a mexer no celular, descobrindo mais coisas, aí ela vendeu. Ou seja, ela não consegue esgotar tudo aquilo que o celular aparece para ela. Então, se nós, seres humanos, para mexer em alguma coisa que nós criamos, fizemos o manual, nós copiamos de quem? De Deus. Deus falou para você: olha, eu quero te levar para o reino dos céus, mas eu vou te deixar o quê? Eu vou te deixar uma pessoa que vai te conduzir ao reino dos céus, que é o Espírito Santo. Para isso, o Espírito Santo inspirou a Bíblia, os escritores da Bíblia, né? O próprio Espírito Santo, através de Jesus, nos dá diretrizes para entrarmos no reino dos céus. Ele nos ensina, Ele não nos quer perdido. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, que levou para a terra prometida, eles não foram sem direção. Havia uma nuvem que dava direção para eles. Deus não deixou eles ali perdidos no Egito, não. Aquela nuvem estava conduzindo. Tanto que quando aquela nuvem ela começava a andar, o povo de Israel tinha que desmontar a barraca, desmontar tudo e acompanhar aquela nuvem. E aonde aquela nuvem fosse, o povo de Israel tinha que ir também. Quando ela parasse, ela virasse à esquerda, porque deserto, sabe como é que é, né? Deserto é tudo a mesma coisa. Você não consegue identificar, não tem um lugar, já passei por aqui, não. O deserto é tudo a mesma coisa. Às vezes na nossa vida nós passamos no deserto, parece que nada está acontecendo, mas é totalmente, é um engano, porque Deus está sempre fazendo alguma coisa, você não está vendo, mas o Espírito Santo está te guiando para aquilo que Deus tem para você. Você pode não estar entendendo, porque no deserto você não vê, a paisagem é a mesma, nada muda, não tem nenhuma novidade. É areia, é terra, é seca, é escorpião, é cobra, não muda o cenário, é o mesmo cenário. Então automaticamente você vai ficar assim: poxa, eu estou perdido, né? Eu estou igual um cego no tiroteio, não sei o que está acontecendo. Eu estou na igreja, nem sei por que eu estou na igreja. Sabe? O Espírito Santo está te conduzindo para onde quer que você vá. Pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Deveria ser o texto-aula dos cristãos, mas não é. Deveria ser. Mateus, capítulo 6,
versículo 33. Eu quero dizer para os irmãos que há uma diferença muito grande. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga assim: podemos ler? Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando os discípulos, está ensinando sobre dinheiro, está ensinando sobre a ansiedade, né? Eles estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, como é que vai ser o dia de amanhã. Então Jesus fala assim: olha, não se preocupe com essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está falando aqui é o seguinte: priorize o meu reino. O meu reino é prioridade. Amém, Jesus. Se esforce o máximo que você puder para entrar no meu reino. Aleluia. Meu reino tem que ser prioridade, porque as outras coisas vai ser acrescentada, mas o reino tem que ser prioridade. Nós vemos hoje uma inversão de valores na igreja. A igreja está aqui para te levar para o céu. A igreja não está aqui para te enriquecer. Aleluia. Porque lá fora tem pecadores lá, ricos. Nós temos visto pessoas que roubam aí, você vê na televisão direto, para milionário. Então, a igreja não está aqui para enriquecer você, não. A igreja está aqui para te orientar a você a ir para o céu, para ir para o reino de Deus. Eu sempre falo, quer enriquecer, trabalha. Trabalha. É que vai ficar rico. Deus vai te ajudar? Vai, com certeza. Mas a igreja não está aqui para te enriquecer. A igreja está aqui para fazer você pensar no céu. Para você começar a ter curiosidade de conhecer o céu. A igreja está aqui para você pensar nas coisas do alto. Aleluia. Infelizmente a igreja hoje está fazendo com que as pessoas só pensem nas coisas aqui da terra. Não está mais criando a curiosidade de querer saber o que tem lá em cima. Isso é perigoso. Poucas pessoas se interessam pelo mundo espiritual, pelo que tem lá em cima, pelo que Deus pode revelar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uma sede muito grande de querer conhecer as coisas de Deus. Eu busquei muito o batismo com o Espírito Santo, eu quis o batismo com o Espírito Santo, eu quis falar em língua, eu quis o mistério de Deus. Quando eu vi o dom de Deus, eu falava assim: eu quero, eu buscava aquilo ali. E Deus deu, Ele está aqui para isso. Então, hoje está havendo uma inversão de valores. A pessoa ela vem na igreja, mas ela vem pensando no terreno, esquece o reino de Deus. Aí, eu quero falar com você nessa noite sobre isso, porque há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é dentro de você. O Pai Nosso fala o quê? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, nosso reino. Nós sabemos que o reino de Deus é o quê? É governo. Deus quer governar você. Deus quer ser o teu governador aqui nessa terra ainda. Como é que vai ser isso, pastor? Através da palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra do Senhor para nos guiar. Uma vez que você entra na palavra de Deus, você já está buscando o reino de Deus dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entender alguma coisa sobre isso mais à frente. Quero ler com você aqui. Louvado seja Deus. Jesus fez várias comparações acerca do reino de Deus, né? Jesus fala que o reino de Deus é como uma rede lançada, né? É como uma semente lançada na terra, que ela é jogada, ela germina quando você pensa que não, ela está crescendo. Você não observa. Hoje nós temos a tecnologia que avança muito. Já vi uma flor crescer,
né, uma árvore cresceu. Eu gosto de acompanhar programas assim, coisa boa. Irmão, quer ficar bem? Pega um DVD desse aí, pega um documentário desse natureza aí, para entender. Que maravilha, ainda mais com a tecnologia hoje. Você vai bombardear, em vez de você bombardear os teus olhos com tanta coisa que tem, bombardeia ele com a natureza, né? Com as coisas boas que Deus fez. Aí tem umas câmeras que ela acelera o processo. Então você consegue ver uma semente que caiu da árvore, caiu na terra, e daqui a pouco ela começa a germinar, e ela cresce, e Deus falou que o reino do céu é assim. Você não percebe, mas daqui a pouco ele está crescendo em você. E a palavra ela vai sendo germinada, a palavra ela vai atingir o teu coração, a semente vai sendo plantada, quando você está criando, você está mudando a atitude, está deixando de fazer as coisas erradas, está começando a fazer aquilo que agrada a Deus, porque não adianta pode deixar de fazer e não fazer nada. Então você vai estar deixando de fazer as coisas erradas, vai começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Então ele diz assim que o reino dos céus também é como um grão de mostarda, né? Uma sementinha de mostarda, que é pequena, né? É imperceptível ali, você joga, ela é pequena, mas quando você menos espera, a maior das hortaliças está crescendo ali. O reino de Deus é assim, você não percebe, mas quando você pensar que não, o reino de Deus está dentro de você. Deus já está governando você. Você já está totalmente dominado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também que o reino do céu é como um fermento. As mulheres que cozinham aqui, né, que fazem bolo, que mexem com massa, sabe como é que é o fermento? Não é verdade? O fermento ele faz o quê? Ele cresce, né? Então a Bíblia diz que o reino de Deus ele cresce. Você nem percebe, né? Mas nessa terra existe o governo de Deus aqui. Existe o reino de Deus nessa terra. Sabe onde é que ele está? Está dentro de você. Está dentro de você. Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para te orientar, para te ensinar o caminho do céu. Mas para isso, Ele vai ter que governar você já aqui nessa terra. E o Espírito Santo ele tem que ter essa liberdade. A palavra do Senhor diz também que o reino do céu é como um tesouro escondido. Que alguém vende tudo que tem para ir atrás daquele tesouro. Ou seja, eu tenho que abrir mão de todas as coisas boas para a carne, entre aspas, nessa terra, para buscar o reino de Deus. Está me entendendo? Eu tenho que abrir mão da minha própria vida para buscar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele é algo valioso. Você não acha ele assim? Você tem que. A Bíblia diz que para entrar no reino, você tem que usar toda a tua força. Tem que buscar, né? O reino dos céus é buscar lá a força. Aí tem que falar o reino dos céus, né? É buscar a força. Você tem que abrir mão da tua vida particular. Por isso que muitas das vezes as pessoas vão ver você como um careta, né? Como uma pessoa que é antissocial, mas não é, porque você está se separando para Deus. Você quer o governo de Deus na sua vida. Você não quer seguir o curso desse mundo. Você quer ser governado por Deus. Você quer ser orientado por Deus. Irmão, não é Deus ele podia fazer. Por exemplo, hoje nós temos tanta coisa controlada por controle remoto, não é verdade? Não temos? Tanta coisa você controla pelo controle remoto hoje. Um avião, né? Um drone, né? Robô, tudo você controla. Um carrinho, você vai lá, brinca com o controle remoto. Deus não podia fazer assim com você? Não podia? Por que Ele não fez? Porque Deus não quer isso. Deus não fez você robô e não quer você sendo controlado. Não é. O Espírito Santo ele não vai te controlar assim não. Ele vai dentro da tua vontade. Conforme você dá espaço para Ele, conforme você aceitar a sua orientação, Ele vai te guiando. Mas quando você fala assim, eu não quero, Ele também vai te guiar. É bonito isso. Porque Deus podia muito bem obrigar você a servir Ele. Ele podia muito bem ter um controle remoto lá em cima e controlar o Espírito Santo dentro de você. Não, tu vai para cá, para onde tu quiser, para você aponta. Não é isso não. Ele deixou o livre-arbítrio. Está me entendendo? Ele deixou o livre-arbítrio e você, mesmo com o Espírito Santo nessa terra, Ele te dá livre escolha. Você tem que escolher. Ele podia obrigar você?
Não, você vai por aqui. Eu quero ser. Aí vai lá e. Não é isso. Deus não é por isso que Ele é Deus. Ele não é dominador, Ele não quer isso. Ele quer tudo voluntário. Ele quer tudo de dentro. Pior coisa que tem, né? Já passou aí algumas coisas que a pessoa ela fez, eu fiz um cachorrinho robô. Aí o cachorrinho fala, eu te amo. Não é voluntário, é diferente de chamar um cachorrinho, tem cachorrinho, entendeu? É assim, é diferente, né? Você pegar uma pessoa, pegar tem um filme aí uma vez, não foi? O camarada fez uma mulher, parece isso? Fez uma mulher, um robô, né? E a mulher ficava com ele e tal, aquela coisa toda, ou seja, não era uma coisa sincera. As pessoas não entendiam, mas era um robô, né? Então você chegava lá, o cara, rapaz, que mulherão, era um robô. Não era uma coisa sincera, né? Era tudo programado, né? E Deus não quer nada programado, Deus quer voluntário. Sabe que o Espírito Santo está aí, mas ele não está assim, ó. Não, ele não está assim, não. Ele está te convencendo. Glória a Deus. Amém, Jesus. O que é convencer? Ele está te conquistando com amor. Olha, esse caminho aqui não é bom, mas esse aqui é. Olha, esse aqui ó, vai me agradar não, mas esse aqui é. E é interessante. Então, quanto mais o Espírito Santo ele achar espaço dentro de você, mais ele vai ter liberdade de trabalhar na tua vida. Aleluia. É simples, né? A Bíblia diz também que o reino do céu é como uma rede lançada ao mar. Você quando joga uma rede lançada ao mar, você não sabe o que vai pegar. Não é verdade? Você não sabe. Você vai, vou pegar, pensa que não, você pega um pneu que está jogado ali, ainda mais hoje, né? Você pega uma bota, né? Você vai pegar um tipo de peixe, pega camarão, pega um monte de coisa. Eu não sou muito bom de pescaria, eu não consigo pescar, pesco a alma, né? Mas, ou seja, o reino dos céus, ele está aí para todos. Aleluia. A rede é lançada para todos. Deus não faz exceção, né? Ele joga a rede e quem vir ele vai abraçar. Não tem isso, né? Só que naquele grande dia ele vai separar, vai limpar os peixes. Opa, é camarão, não serve, né? É bode, vai para lá. Ovelha vem para cá. Não adianta. Ele vai separar, né? Então a gente vai estar aqui. A Bíblia também diz que o reino dos céus é como um pai de família. Faz a comparação da família, né? O reino dos céus é como uma festa que o rei celebrou, e tem tantos outros, né? Então, quer dizer, eu quero falar com você aqui, deixa eu pular um pouquinho mais à frente aqui. O reino dos céus ele é justiça, como está dizendo aqui, né? Aqui na palavra, buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em segundo lugar, Jesus ensina que devemos procurar o que é justo, ou seja, tudo o que é correto e necessário para a sua vida. Podemos dar como exemplo o trabalho, a saúde, a legalização emocional, amizade, estudo, causas sociais, de apoio humanitário e também exemplo de justiça que devem ser colocados em nossa lista de prioridades. Ou seja, eu e você devemos ser uma pessoa justa. Talvez você não ache justiça em muita coisa no nosso meio, mas você tem que ser justo. Nós temos que fazer justiça. Eu tenho que ser justo, né? Jesus prometeu, bem-aventurado, Mateus 5, versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Toda a humanidade hoje, ela pede o quê? Justiça, né? Tanta injustiça que tem nesse mundo. Você vê aí que tem pessoas fazendo justiça até com a própria mão. A sede é tanta de fazer justiça que acaba fazendo com as próprias mãos, né? Tem pessoas aí querendo ser o Batman, querendo ser o super-homem, querendo ser o homem de ferro, né? Querendo ser alguém, né? Por isso que você vê aí milícias sendo criadas aí, porque de alguma forma está faltando justiça. Aí muitas das vezes a justiça ilegal entra no meio, né? Então a gente tem que mostrar que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens.
Você pode observar isso. Quando você vai no presídio visitar alguém que matou, roubou, alguém que estrupou e que fez aconteceu, você fala, que justiça é essa? Quando você prega para a pessoa assim, olha, você está perdoado, você aceitou Jesus, Jesus te perdoa agora. Tudo que você fez, se você se perdoou, se você aceitou ele no coração. Ninguém entende isso, caramba. Como é que pode? Não, meu irmão, você pode pagar até 15 anos de cadeia, mas no reino do céu você entra. Deus perdoa você agora, porque a justiça de Deus é cega a justiça dos homens. Como é que nós podemos saber o que é justo? Jesus ensinou: não julgues segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós somos expertos em julgar pela aparência. Nós temos julgamento precipitado toda hora. É ou não é? Toda hora a gente tem um julgamento precipitado. Porque a gente julga segundo os olhos. Julgamos segundo a aparência, não com reta justiça, como diz a palavra. Né? Para não ser iludido pelo mundo, conte com a ajuda do Espírito Santo, pedindo discernimento para convencer do pecado, do juízo e da justiça. João 16, versículo 8. Você tem que pedir ajuda a quem? A quem? O Espírito Santo, porque é Ele que convence, não é eu, não é o pastor, não é o obreiro, é o Espírito Santo que convence. Ele convence do pecado, ou seja, quem vai se convencer do que você está fazendo errado é o Espírito Santo, não é eu. Ele vai falar, minha filha, meu filho, isso aí está errado. Isso aí não me agrada. Isso é pecado. Que vai me perder continuar fazendo isso. Vai ser ele. A ficha vai cair uma hora. Aí ele diz assim, ó, e do juízo da justiça. Vai ter um juízo para nós. Vai ter uma justiça para nós. E primeiro vai começar aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz que quando nós, servos de Deus, servos de Jesus Cristo, tivermos alguma pendência entre nós, devemos primeiro resolver entre a gente, para depois levar para o juízo do homem. Se não conseguir resolver aqui, vamos para o juízo do homem. Mas prioridade é aqui. O irmão está me devendo ali dinheiro, o irmão não me paga, eu vou meter na justiça, rapidinho vai pagar. Só quando você esgotar todo o recurso entre você e ele. Aí você pode buscar a justiça. Porque nós vamos julgar esse mundo, amém, igreja? Com Jesus nós vamos julgar esse mundo. Deixa eu pular aqui. Demais coisas. Em terceiro lugar, ele poderia dizer que por último na lista da prioridade de Jesus, ele ensinou que estarão mais demais coisas. No contexto de Mateus 6. Jesus fala de vestes, comida, moradia e diversas outras coisas. Né? E diversas necessidades humanas que muitas das vezes geram preocupação. O Senhor Jesus garante que quando cumprimos os 2 primeiros itens da lista de prioridade, que são o primeiro o reino de Deus e depois a justiça, certamente as demais coisas virão como consequência. Viu como é que está invertido? Ele fala, busca no primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar, você serão acrescentadas. Ele não está falando que você vai ficar pobre, miserável, nu, sem roupa para vestir, sem um carro para andar, sem casa para morar, não é isso não. Ele está falando assim, ó, priorize o meu reino, acerte as contas comigo primeiro, não durma antes de acertar as contas comigo, não descanse antes de acertar as contas comigo. Aí nós vemos pessoas hoje desperdiçando para quê? Uma grande munição. Como assim? Tem pessoas desperdiçando munição. Tem gente subindo um monte 24 horas por dia, 48 horas por dia, para buscar coisas do terreno. E não busca coisas espirituais. Deus olha assim, se você buscasse pelo meu... Se soubesse o que eu tenho para você. Você está buscando, você está subindo um monte só arrumando moradinho.
Que desperdício. Você está buscando, você está indo no monte só por causa de uma portinha de emprego. Que desperdício. Tanta coisa eu tinha. Quero te fazer um pregador da minha palavra. Quero te usar com autoridade. Quero te usar com ousadia. Quero te dar dom de maravilha. Quero te dar dom de revelação. Dom de cura. Glória a Deus. Isso é priorizar o reino de Deus. Você começa a observar uma pessoa que não prioriza o reino de Deus pela oração dela ou dele. Pode observar. Se você observar alguém orando, vai perceber como é que está o nível espiritual dela. Se ela começar orando pelas coisas terrenas, é porque o coração dela está aqui. Mas se ela começar orando, pedindo perdão a Deus, se humilhando diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua necessidade de Deus, parecendo de Deus, e começar a buscar coisas de Deus em primeiro lugar, Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele sabe, irmão, de todas as coisas. Ele sabe da nossa necessidade. Até mesmo antes de falarmos, Deus nos conhece. Salmo 139 fala sobre isso. Antes de abrir a nossa boca, Ele sabe, né? Então Ele diz assim, ó, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha que tremendo. É a única vez em que Deus fala assim, ó, eu vou abrir mão da minha vontade para fazer aquilo. É quando você fala assim, agrada-te do Senhor teu Deus. É assim, é mais ou menos assim. Você está agradando a Deus, Ele vai se agradar. Porque o que você está buscando, se já que você... Entenda o raciocínio. Já que você está buscando algo que agrada a Deus, Aleluia. automaticamente Ele vai se agradar. Porque não tem como Deus te dar uma coisa que não agrada a Ele. Está me entendendo? Agrada do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se eu sou uma pessoa que agrada a Deus, o meu desejo já agrada a Deus. Então Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, que o desejo do meu coração é agradar a Deus. Pegou? Glória a Deus. É simples. As demais coisas ela pode ser classificada como coisas pessoais, de segunda importância, né? Tantas outras coisas que pode ser falado. Mas vamos adiantar aqui um pouquinho. Louvado seja Deus. Que eu quero ler uma palavra com você aqui. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Para nós orarmos. Podemos ver? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Entendemos, cara? Primeira coisa é o quê? Arrependimento. Sabe uma pessoa que ela priorizava o reino de Deus? João Batista. A pregação dele, campanha de terça-feira, arrependei-vos. Sexta-feira, arrependei-vos. A pregação dele é uma pregação chata, mas levava muita gente para o reino do céu. Não tinha nenhuma eloquência, não tinha nenhum estudo aprofundado, era só isso, arrependei-vos e convertei, porque é chegada agora no reino do céu. Olha bem, ou seja, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É chegado. Quando você se arrepende, quando você se abstém aquilo que não agrada a Deus, o reino de Deus chega até você. Aleluia. A partir daquele momento você vai ser governado por Deus. Porque houve um arrependimento. E arrependimento é fazer o quê? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é não fazer mais. É deixar. Aleluia. Deixa lá. Não faço mais. Não quero mais saber disso. Não me pertence mais. Amém, Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos lá.
Lucas 17, versículo 21. Os discípulos estavam interrogando Jesus, no versículo 20, sobre quando havia de vir o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não é visível. Aí assim, nem dirão, eis-o aqui ou eis-o ali, porque eis que o reino de Deus está onde, igreja? Está onde? Está onde? Está entre vós. Aleluia. Deus está governando aqui dentro. Amém. Deus está aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Governe a minha vida, Deus. Governe meus passos, governe meus pensamentos, governe a minha caminhada. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus capítulo 12, versículo 28. Só algumas referências para você não esquecer. Mateus 12, 28. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga, pode ler. Amém. Jesus diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de... Uma pessoa que está possessa, endemoniada, cheia de papiroto, quando aquele demônio sai da vida dela, há uma libertação, e automaticamente o reino de Deus chega até aquela pessoa. Aleluia. Mas é quando aquele demônio é expulso dele, porque ele vem assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, verdadeiramente, olha bem, verdadeiramente, porque tem libertação falsa mesmo. Tem cada libertação aí fachuta, mas Jesus liberta de verdade. Aleluia. Ele expulsa o demônio de verdade. Ele manda embora de verdade. Ele abre os caminhos de verdade. Aí assim, consequentemente, porque Jesus está expulsando os demônios, e eles estão falando assim, ele expulsa o demônio por Beelzebul. Por quem expulsa então vossos filhos? Ele começa a falar sobre isso. Ele está falando, quando eu expulso um demônio de uma pessoa, quando o demônio é expulso pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Deus começa a governar a nossa vida. Porque até então, quem estava governando você era aquele demônio, era aquele espírito, era aquele capeta que estava, aquele trabalhão que estava te perturbando. Era ele que estava governando a tua vida. Era ele que ia levar você a fazer algumas coisas. Eu quero falar aqui que tudo era ele não, tá? Mas algumas coisas ele fazia você fazer. E automaticamente agora, ele vai começar... o Espírito Santo vai começar agora a guiar você através da sua palavra. Você vai ler a Bíblia e vai olhar, peraí, o Espírito Santo isso aí, não pode fazer não. Isso aqui você pode fazer, isso aqui me agrada, isso aqui não. Você agora é minha, eu estou governando sua vida. Olha a diferença. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20. Maravilha. Só para confirmar. Lucas 17, versículo 20. Vamos ler o 20 e o 21. Diz assim, interrogado pelos, versículo 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos céus, respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Entendeu? Então, como é que vai ser o reino dos céus? Como é que vai vir?
como é que vai ser? Então ele está ensinando, como é que vai chegar? Ele diz assim, ó, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino do céu está entre vós. Então não adianta ficar, no reino do céu ele é invisível, mas ele está aqui, ele existe, está dentro de você. Por isso, irmão, nós podemos dizer o seguinte, ó, é muito tremendo. Quando Deus mandou fazer o templo de Salomão, quando Deus mandou fazer ali o propiciatório, o Santo dos Santos, Ele mandou fazer uma réplica do que tem lá em cima. Lá em cima tem um santuário igual ao templo de Salomão, por dentro. Está entendendo? Então Deus pegou uma réplica, uma cópia e falou, Moisés, faz desse jeito aqui, porque isso está em cima. Então vamos lá. O reino de Deus invisível aqui tem anjos. Você não vê, mas tem anjos guardando. E o reino de Deus, ele é super organizado. Você não está vendo, porque a tua visão ela é limitada, não alcança. De vez em quando a gente vê alguém tirando fotografia ou filmando alguma coisa, e a fotografia, não sei se é verdade, a fotografia ela consegue ver além dos nossos olhos. Alguém fala assim, caramba, eu vi um anjo, né? Na fotografia apareceu um anjo. Talvez a lente, né, da máquina seja mais avançada, mais espiritual do que os teus olhos. Vamos botar assim. Entendeu o mistério? Mas se tivesse uma máquina fotográfica, se tivesse uma câmera que pudesse contemplar o reino invisível que está aqui, meu irmão. Mas não tem. Mas os teus olhos espirituais podem contemplar. É só você buscar. Sabia? É só você clamar. Quando quiseram prender Jesus, ele falou: se eu quisesse agora, eu dava uma ordem, vinha 12 legiões de anjos aqui agora, rebentar com tudo aqui agora. Estava ali, prontidão, não sei. O reino de Deus ele é organizado. Os anjos ficam assim, ó, de prontidão. Se eu falar, nós estamos aí. Arrebenta com tudo. Mas ele não quis. Até o governo, por exemplo, uma autoridade, por mais ruim que ela seja, quando ela é constituída, por Deus controlar. Nenhuma autoridade governamental, nenhuma autoridade eclesiástica, nenhuma autoridade presidencial nesse mundo, ou rei ou rainha, só está lá porque Deus colocou. O próprio Deus falou para Herodes, né? Se meu pai não tivesse autoridade, meu pai que tivesse autoridade dele. Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu encerro aqui para nós orarmos o Senhor. Romanos 14, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia. Quando você achar, diga assim: podemos ler? Amém. Paulo está escrevendo aí a sua carta, está falando sobre a liberdade, sobre o amor, e no versículo 17 ele fala assim, ó: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê uma pessoa alegre no Espírito Santo? Pessoa alegre no Espírito Santo. Você não entende, as pessoas não conseguem entender isso. Por que nós temos uma alegria que ele não tem? Porque o Espírito Santo, ele nos dá esse prazer. O que as pessoas estão buscando lá fora, nas drogas, nas bebidas, nas danças, na pornografia, nas festas, em tudo que tem lá, nós temos aqui. E outra coisa,
não destrói o templo do Espírito Santo. A pedra de crack acaba com o ser humano, destrói o neurônio, o pensamento, né? A pessoa fica um zumbi vivo, né? Acaba o esquelético, a droga, a cocaína, a bebida, o álcool acaba com o templo do Espírito Santo. A gente encontra pessoas boas aí, novas, mas parece que está toda arrebentada por dentro. O álcool, a bebida acabou, a droga acabou. Caramba, meu Deus, como é que pode? Atrás de uma alegria passageira. É uma alegria passageira. E o negócio é tão diabólico, o tal do crack, né, o tal da droga, principalmente o crack, é uma coisa rápida, assim. Rápida. Aí a pessoa fica, sabe, um prazer rápido. Acabou. Aí a pessoa fica, não quer mais. Pastor, o senhor já fumou? Eu nunca. Eu escuto falar. Eles falam para mim, conversam com eles, falam como é que é na minha. Teve um que falou assim, pastor, eu gosto mais da pedra, eu gosto mais do crack do que estar com mulher. É maluco. Mas é o que? É o prazer que a diabrada dá. Momentâneo, segundos. Não é muita coisa não. É só aquele momento ali e pronto, daqui a pouco já quer mais e mais um pouco, pronto. Fica assim, fica nisso. Agora, a alegria do Espírito Santo, ela permanece. A alegria do Espírito Santo, quando você está ali preso, amarrado, está ali, ó, pronto ali, a ser sacrificado por amor a Cristo, você está cantando, adorando, louvando o nome do Senhor. Você está na luta, está na prova, está sendo injustiçado, mas mesmo assim você tem paz no teu coração, você tem alegria do Espírito Santo dentro de você. É isso que o mundo não consegue entender. Não precisamos de subterfúgio para ser alegre. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Não precisamos de subterfúgio para ser feliz. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Por isso que ninguém casa para ser feliz. Você tem que ser feliz agora. Tem que estar resolvido agora, para depois casar. E se você casar para ser feliz, vai ser problema. Você vai arrumar. Se resolva agora. Se ame, se acerte com você mesmo. Estou bem comigo, estou resolvido, agora eu vou casar. Mas se você buscar a felicidade do outro, pode ficar. Busca a felicidade em Deus. Aleluia. A alegria em Deus. Você verá o que ele vai fazer. Ninguém entende, isso aqui é mistério. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz. A alegria no Espírito Santo de Deus. Esse dia eu fui fazer um saque para um amigo meu no banco, não fala o nome não, me pediu um favor, pastor, o senhor pode ir na boca do caixa, na boca do caixa, descontar esse cheque para mim? Eu falei, vou sim, tá. Aí eu tive que pagar umas contas também, né? Aproveitei e paguei umas contas e tal. Quando a mulher foi me dar o dinheiro, ela me deu mais de R$500 a mais. E aí eu contei, já tinha pagado a conta, já tinha recebido o restante, e ela me deu mais 500 e poucos reais a mais. As pessoas, elas estão tão traumatizadas hoje, que quando você fala assim, está errado, elas já ficam com 4 pedras na mão. Não, está certo, eu te dei, porque ela achou que estava errado, assim, talvez do meu lado estava errado, mas estava errado para ela. Ela ia ficar com mais de 500 reais faltando o caixa dela. E aí eu fui, a minha senhora, a senhora está me dando a mais aqui, ó, está aqui, ó. 15 e poucos reais a mais lá que o meu aqui, eu já paguei a conta e tal, o cheque foi descontado e devolvi para ela. Você pensa que ela fez o quê? Nada. Mas eu fiquei bem com o meu Deus. Eu fiquei bem, a justiça foi feita. Seria uma injustiça, caramba, Deus abençoou, que fidelidade de Deus, 500, fala assim, meu Deus, só Deus poder isso. Mas e depois? Quando aquela funcionária fosse para essa conta lá? 500 conto ia sobrar, né? Você acha que eu estou precisando? Não, claro que eu estou. Mas o Espírito Santo fala mais alto aqui. Você pensa que a carne não quis ficar? Não, claro que fica. A carne é sem vergonha. Fica quieto. Há uma guerra mesmo aqui dentro. Há uma luta. O Espírito Santo revolve.
Não, acho que está certo. Devolve. Tá bom. Depois você fica tão bem, irmão. Você fica tão feliz, fica tão alegre. Sabia? É isso que você tem que buscar. Quero convidar você nessa hora a orar ao Senhor. Você não vai orar por nada terreno. Se você tem alguma coisa na sua vida que você quer viver, um espiritual, um dom, não sei, revelação da palavra, mais intimidade com Deus, amor pelas almas, tem tanta coisa para você orar, irmão. Tanta coisa para você orar. Amor pelas almas, um despertar do Espírito Santo, um avivamento dentro de você, tem tanta coisa para você orar. Aí você está aqui, orando por algo espiritual, quando você menos esperar, o que está pedindo para estar na tua porta. Você nem pediu nada. Nós temos o exemplo de Salomão. Salomão pediu sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo, para me poder orientar, para me poder entrar, sair, para me ser um rei, né? Um rei pelo menos igual ao meu pai, ou melhor, não sei, mas me dá sabedoria. E Deus falou para ele, Salomão, você orou, você pediu sabedoria, pediu para governar, pediu para me abençoar você, mas você não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu tal, mas eu vou te dar. Vou te dar, não quebra, vou te dar um quebra aí, um ouro, uma prata. Oh, glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé, Jesus. Comece a falar com Deus aí no seu lugar, fala com o papai, busca ele. Orabando Kelly, Nara, Chorabandará, Ramando Kelly, Passai, fale com Deus aí. Fale com Deus. Você conhece alguém doente? Você conhece alguém doente? Você não tem vontade de falar, Senhor, coloca a cura na minha mão para me orar por aquela pessoa e ela ser curada. Você conhece alguém que está precisando aí de uma vitória? Senhor, me usa, Deus, para ganhar aquela família, para ganhar aquela pessoa, para ganhar o meu patrão, para ganhar a minha sogra, para ganhar a minha família. Usa-me, Pai, com talentos que o Senhor precisa para esse reino. E usa como instrumento nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Começa a falar com Deus, Senhor, governa a minha vida. Governa a minha vida, Senhor. Não permita que o mundo venha me governar, não permita que o diabo, não permita que as sugestões do mundo venham me governar, mas que o teu Espírito Santo seja o governador dentro de mim, e o Senhor venha ser, Pai, o meu governo, e o Senhor venha estar dentro de mim a toda hora, a todo instante, ó Pai. Não me permita fazer aquilo que não te agrada. Espírito Santo, não. Me dá força para lutar contra a minha natureza pecaminosa, me dá força para lutar contra o meu eu, me dá força para lutar, Senhor, contra a minha carne, em nome de Jesus Cristo. Me usa como um exército para a paz do Senhor, me coloca como um soldado na tua presença, me coloca como um soldado valente guerreiro. Pai, o que está precisando do teu reino nesse tempo? O que está precisando, Pai? Me coloca nessa veste aí, me usa, Pai, para o que está faltando o que tem demais no teu reino? Não, eu não quero ser mais um, eu não quero que os outros tenham. O que está faltando? Está faltando o quê? Coloque em mim, Deus, coloque em mim, não sei se é para puxar de banho, não sei se é para pregar, eu não sei se é para visitar o hospital, se é para ir para presídio, eu não sei, mas coloque em mim, ó Deus, aquilo que está faltando. O que o Senhor quer fazer, Pai, nesse tempo presente aí, para que o teu reino venha crescer? Amando, quero nada, graça. Diga assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Deus. Alô, que a fé, a narabá. Meu Deus, na banda fácia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, Aramasui Keleba. Nabando Kébia. Nascende Badagácia. Meu papai, aleluia. Santo de Deus. Nebiria.